Henrique, solta a trilha do Cruzeiro pra gente começar a falar do Cabuloso, porque o Rafa Nobre já tá por aqui. Preparação finalizada, né, Xará? Bora ver aí o que acontece amanhã a partir de 4 da tarde. Vamos saber também as quentes do Cruzeiro nesta sexta-feira, véspera de um jogo importante, né, Xará? É isso, Xará. Boa tarde pra você, boa tarde pra Di, pro Lelhão e o Samuca também aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois é, preparação encerrada, mais uma semana decisiva pro Cruzeiro, um jogo importantíssimo amanhã, 4:30 da tarde. Tem o Tombense e esse adversário difícil, é a melhor equipe do interior. O Cruzeiro tem a vantagem do empate, mas é claro que vai tentar a vitória para a torcida que segue se movimentando em busca dos ingressos para esse jogo de amanhã no Mineirão. E aí, o técnico Nicolás Larcamon tem 2 desfalques certos para esse jogo. O Zé Ivaldo e o Marlon, os 2 foram expulsos na primeira partida da semifinal, desfalcam o Cruzeiro para esse confronto decisivo contra o Tombense amanhã. E aí, os substitutos naturais desses jogadores deverão ser Neres e Vidalba. Naturalmente, o Larcamon deve optar por esses jogadores para que possa manter a espinha dorsal do time e assim o Cruzeiro tentar essa classificação para a decisão do Campeonato Mineiro. E aí o Cruzeiro nessa frente que hoje, pelo menos mais uma vez durante a semana, o Dineno, atacante que ficou fora do início do jogo, até participou da primeira partida da semifinal, mas não iniciou entre os titulares, pegou a turma de surpresa por conta de um desgaste muscular, mais uma preparação, uma prevenção do atacante argentino, ficou fora desse início do jogo, mas até foi acionado no segundo tempo. O Dineno trabalhando normalmente, deve ele ser uma opção e aí para iniciar, ao contrário do que foi na primeira partida, quando o Papagaio Rafael Elias começou o jogo e fez até um bom primeiro tempo, mas também foi substituído com cansaço, sentiu também um cansaço na segunda etapa e aí o Dineno voltou a ocupar o ataque do Cruzeiro. Outro jogador que também fez parte desse treinamento durante a semana e pode ser uma novidade entre os relacionados, que até a gente fica atualizando aqui, dando um F5, pra né, ver se sai, né? Pra ver se sai é o Rafa Silva. O Rafa Silva que também treinou, ele não joga desde fevereiro. E aí, fazendo parte do grupo desse treinamento durante a semana, também estava fazendo um trabalho de carga, mais de força, um trabalho de fortalecimento muscular. Então pode ser que seja, tudo indica, que seja uma opção para o Larcamon, para o ataque do Cruzeiro. O Rafa Silva também pode figurar entre os relacionados para essa decisão de amanhã contra o Tombense. Já pra gente chamar aqui, Xará, vamos trazer o Lucas Romero para falar dessa preparação, como é que foi essa semana de trabalho no Cruzeiro. Vamos ouvir El Perro falando sobre esses dias de preparação de olho no Tombense. Bem, a gente trabalhou muito, enfocado muito nessa semifinal. Queremos muito trazer essa vitória para nós, que seja um grande jogo. Sabemos que o Mineirão vai estar com nossa torcida aí apoiando o tempo todo, por isso é importante para a nossa confiança e também como prêmio a nosso trabalho durante a semana toda, que foi muito bom, conseguir a vitória em casa. Tá aí o Lucas Romero, que foi, pelo menos ontem, a grande notícia do dia, ele que teve no TJD para o julgamento ainda por conta do clássico na 5ª rodada contra o América, aquela expulsão por uma agressão no Varanda. Ele fez parte, foi ouvido também no TJD. O Cruzeiro foi advertido, ele foi advertido com uma pena de um jogo, já foi cumprido o jogo contra o Democrata, e aí essa advertência pro Lucas Romero. El Perro tá liberado pro Campeonato Mineiro e que sirva de lição também, né, Samuca, para que ele, Zé Ivaldo e a turma que anda reclamando e pisando fora da linha possa ter a cabeça um pouquinho no lugar também, porque faz falta, né? Faz falta demais, principalmente El Perro, uma das principais peças do Cruzeiro, né, Samuca? Boa tarde. Pois é, Rafa, boa tarde para os amigos aí que estão acompanhando aqui o Tempo Esportes. Eu confesso que fiquei surpreso com o resultado do julgamento, não pelo que fez o Cruzeiro, né? Eu acho que o Dr. Michel Assef Filho, que é advogado também do Flamengo, né? Trabalha desde que tem a SAF, ele defende o Cruzeiro, principalmente no STJD, e o Marcos Lima, que é o gerente do departamento jurídico do Cruzeiro, geralmente nos julgamentos aqui no TJD da Federação Mineira de Futebol não tem tanta assim a presença do Michel Assef Filho, mas como era um caso importante,
O Dr. Michel Acef foi quem fez a defesa, com todo o jurídico do Cruzeiro trabalhando, e eu acho que o ponto-chave ali que teve nesta defesa do Cruzeiro, eu até postei no Twitter que o Dr. Michel Acef Filho, né, que é um brilhante advogado, então quando a gente para escutá-lo, geralmente vem uma aula no jurídico do futebol, no meio esportivo. Então, ele ali fazendo a defesa e colocou o Lucas Romero, né, para ser sabatinado pelo relator do processo e por outros auditores também no TJD. E quando ele vem e pega uma denúncia da Procuradoria, que o Lucas Romero ele foi denunciado em 3 artigos para 3 situações diferentes, ele falou, primeiro aqui a gente precisa definir o que ele fez, né? Foi um ato hostil? Ou foi uma jogada violenta? Ou foi uma agressão? E acabou que o relator entendeu isso, colocou o Lucas Romero dentro de um artigo que é jogada violenta e não agressão. O Lucas Romero até falou que o Varanda, quando viu o vermelho, ele saiu sorrindo, né? Se você acerta uma cotovelada no rosto do adversário, o cara vai pro hospital, dependendo, né? Do jeito que o árbitro relatou em súmula, inclusive, deu cartão vermelho, enfim, acho que foi bem expulso, mas o Romero, réu primário, vai continuar sendo, né? Porque um jogo de suspensão acabou se transformando em advertência, então foi uma vitória importante. Eu achava que o Romero, não que ele fosse ser denunciado mesmo em agressão, para mim não foi. Agora, uma jogada violenta, dependendo, achei que o TJD fosse considerar aí uma pena mais pesada, o Cruzeiro tivesse que entrar com efeito suspensivo, mas não deixa de ser um grande trabalho do Departamento Jurídico do Cruzeiro e o Lucas Romero aí liberado. A Procuradoria pode até recorrer, mas acho que ela sentiu a derrota, porque foi uma derrota feia para a Procuradoria do TJD da Federação Mineira. Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Bom, Romero então liberado, Lélio Gustavo, e aí importantíssimo pro Cruzeiro poder contar com o El Perro. Hoje ele e o Matheus Pereira são aqueles assim que me parecem terem suas vagas sempre garantidas nos jogos, né? Há quem questione bastante o Lucas Silva e geralmente o esquema é um esquema com 3 atacantes. Então vamos ver se o técnico Larcamon tá pensando em modificar o esquema, se ele preenche o meio de campo com a entrada de mais um jogador, se ele vai manter os 3 atacantes e jogando com o Rafael Elias, né? Ou se ele vai voltar a ter o Matheus Pereira mais pelo lado direito e colocar mais um jogador, como foi em Ipatinga com o Matheus Vital. É uma série de situações, que tá todo mundo curioso para saber e ver amanhã no Mineirão a partir das 4:30 da tarde. Você acha também, Gilmara, que desse time do Cruzeiro 2024 são esses 2 que o Lélio citou que tem vaga fixa pela raça, pela entrega, pela qualidade de campo, Pereira e Romero? Sim, mas eu colocaria aí o Zé Ivaldo. Acho que o Zé Ivaldo vai fazer muita falta, né? O Zé Ivaldo tem uma função bastante diferente do substituto dele, que é o Neres, né? Porque ele é realmente o cara que constrói as jogadas ali, né? O treinador do Cruzeiro achou um outro tipo de função para ele vai muito à frente, ele abre espaço, ele puxa marcação. Eu gosto muito do trabalho do Zé Ivaldo e acho que ele vai fazer muita falta. Mas é o Tom Benz. Vai fazer falta. Pode acreditar que vai fazer falta. Ô, Xará, a gente tem mais uma sonora do Romero também, né? Temos sim mais uma sonora do Romero. Essa segunda para falar da importância do torcedor, e aí a gente destaca mais uma parcial que o Cruzeiro divulgou dos bilhetes vendidos, mais de 35 mil. A expectativa mesmo é que o Cruzeiro possa bater o recorde de público que já teve no Campeonato Mineiro esse ano como mandante contra o América, mais de 39 mil presentes. A expectativa é mais de 40 mil amanhã. Enfim, é o Perro falando da importância da torcida cruzeirense. A importância é muito grande, né? Assim como eles nos acompanharam quando a gente jogou fora de casa, sempre que também jogamos em casa, o estádio fez sentir seu apoio e para nós é muito importante. A gente se deve muito à nossa torcida, vamos trabalhar muito, como falei, para dar uma alegria para eles e também para nós. A gente tem um grupo muito bom, muito unido, trabalhador, que se esforça dia a dia para dar o melhor de cada um. Todo mundo
brigando por uma vaga no time, e isso é importante, né? Porque com o trabalho de todos os jogadores que formam o elenco é que potencia o nível nosso. Então a gente chega muito confiante, com muita alegria também a esse jogo, e muito a dever para nosso grupo, né? Sabendo que a vitória é a premiação ao trabalho da semana toda. Tá aí o Perro falando da importância da torcida cruzeirense, mais uma vez, inicia o ano com uma participação muito grande, né? E aí, claro, comprando, claro, a briga do Cruzeiro também para 2024. Ô Samuca, alguns setores já não tem mais ingresso de meia entrada, mas a maioria dos setores ainda tem alguns bilhetes disponíveis. A expectativa é essa mesmo, né? Mais de 40 mil amanhã no Gigante da Pampulha, né? Sim, esse balanço aí, ele de 35, né? Foi ainda no meio ali da manhã, então a sexta-feira toda aí com o torcedor comprando, muita gente compra no dia também, né? Vende até a hora do jogo, se entrar ali ingresso.cruzeiro.com.br, a pessoa consegue comprar e vai passar de 40 mil torcedores, que é um baita público. Eu tava até vendo a última vez que o Cruzeiro disputou semifinal com um time do interior, que foi em 2022, né? Com o Atlético. Os 2 jogos foram no Mineirão. O primeiro, acho que teve um público aí de 15 mil torcedores, que foi mando do Atlético. E depois, no segundo, 22 mil torcedores. Então, acho que agora vai passar de 40 mil aí, um sabadão, 4h30. E claro, né? Começo de mês também, então a turma já pensa, porque se passar, tem o jogo da final ali no início de abril. Enfim, o pessoal vai fazendo o cálculo, porque não é tão barato assim comprar ingresso e a jogo hoje tem muito custo, né? Estacionamento, alimentação, etc. Mas enfim, o torcedor do Cruzeiro dando uma presença importante neste duelo pro Cruzeiro carimbar aí o passaporte e chegar à final do Campeonato Mineiro. Isso aí é mais do que obrigação, né? Acho que ninguém vai discordar disso, né? Com certeza, né? Também acho. Parecer, né? Também acho. E acho que a torcida do Cruzeiro mostra a cada ano, né? Como é que mudou, e aí isso que o Samuca destacou, acho que é um bom recorte, né? Do que fazia a torcida do Cruzeiro, o que faz hoje, a presença que tem, a importância que tem, e acho que não dá nem pra questionar ou falar nada da torcida do Cruzeiro. E nos últimos anos principalmente, né, Rafa? Depois do que fizeram com o clube e essa retomada, né? Até o melhor elenco que disputou a Série B, que foi justamente o que conseguiu acesso após a compra pelo Ronaldo. Desde então, a gente não pode falar um A da torcida do Cruzeiro, cara, porque média de público altíssima, a galera tem apoiado, seja fim de mês, seja início de mês, o sócio aumentando o número, né? Essa confiança, recuperaram a confiança no projeto do Ronaldo. Ele não é perfeito, Dimara. Não. A gente não vai passar pano aqui e falar, nossa, o Ronaldo só acertou. Muito pelo contrário, tem muitos erros. Mas voltou, né, a uma fase assim um pouco mais tranquila pro Cruzeiro, longe de ser aquilo o ideal para um time do tamanho da Raposa, mas que melhorou muito de uns anos pra cá, meu Deus do céu. E eu acho assim, até no início da temporada a gente via que o pessoal não estava confiando muito no time, né? A torcida não estava pegando aquela confiança, tanto que a gente viu quantos manifestos foram feitos. Mas agora eu já acho que eles estão começando a olhar o time de uma outra forma, né? Até porque ainda tem gente para estrear, ainda tem gente para jogar, ainda tem gente, né? E você vai abrindo ali as possibilidades, eles começam a ver o trabalho do Larcamon tendo um efeito, né? Ainda não é o ideal, né? Se fosse o ideal, em condições normais de temperatura e pressão, teria feito gols, por exemplo, lá diante do Tombense lá em Ipatinga. Não aconteceu. Ao mesmo tempo, hoje você tem uma defesa que, se continuar no 0-0, passando pelo Tombense e nas finais, né? Ele é campeão. Né? Ele tem essa vantagem, tem um setor defensivo muito bom. E a questão dos gols, que era o que mais se criticava, né, na temporada passada, as chances, as possibilidades e tudo mais, hoje já não se questiona tanto, né? Pois é, e aí o Cruzeiro nessa frente aí, pensando na decisão e de olho, claro, também nessa preparação, a gente fica na expectativa aí. Acho que o Rafa Silva dá pra contar, né, Samuca? Com o Rafa Silva nessa lista de relacionados aí, treinou normalmente, a expectativa é que ele possa aparecer e ser mais uma opção pro Larcamon também pra essa semifinal, né? Então,
eu tava ouvindo um áudio aqui, Rafa, você repete aí, por favor. Você estava falando sobre o time? Não, eu estava falando sobre a possibilidade de ter entre os relacionados o Rafa Silva, né? Ele que treinou essa semana, normalmente deve surgir entre os relacionados para ser mais uma opção pro Larcamon, né? Sim, a expectativa é essa, né? A lista dos relacionados deve sair daqui a pouco, né? Eu acho que ele vai pro jogo, vai ficar como opção no banco, tem aí a volta importante, né? Depois de fazer todo esse trabalho de reequilíbrio muscular, de fortalecimento. Eu já falei sobre isso aqui, vejo o torcedor até às vezes pegando no pé, né? O jogador sempre tem um problema e tal. Se o Rafa Silva conseguir, porque uma coisa também a gente falou, ele volta da Coreia onde não teve problema, mas é um calendário totalmente diferente, né? O Romero, por exemplo, ele não é de ter problema, mas ele começou a temporada ali fazendo também esse trabalho de reequilíbrio, porque o ritmo, o Cruzeiro treina forte com o Nico Larcamon. E uma coisa é você estar na Coreia, outra coisa é estar aqui no futebol brasileiro. Mas que seja apenas isso que ele teve de problema para ficar fora dos jogos, porque tem qualidade técnica para ajudar esse time do Cruzeiro. Então, acho que é natural a presença dele na lista, ainda mais que já não vai ter o Marlon, não vai ter o Zé Ivaldo, né? Então tem espaço ali para levar mais gente, o técnico Nicolás Larcamon, e acho que isso vai acontecer. Bom, tem uma pergunta aqui do Michel Samora, tá sempre ouvindo a gente. E o Barreal, Samuel Venâncio? Ia estrear, né? Se não tivesse aquela expulsão do Marlon, o Barreal ia estrear lá em Patinga. Tava na beira do gramado para entrar, o Marlon é expulso e aí o Nico chama o Vidalba e o Machado. O Nico nem ia fazer a 5ª alteração, ele ia ficar só em 4 alterações com a estreia do Barreal. Amanhã não começa ainda. Acho que não vai ter muita mudança assim, tirando aí o Neres com o Vidalba nas vagas de Zé Ivaldo e Marlon. Aí tem a questão do Dineno, né, que fez 2 treinos com bola. Claro que o Nico deve conversar com o atleta para ver como ele tá se sentindo. Estando 100% é titular nesse time. E agora, o restante aí, vamos ver. Não sei se vem mais mudança assim, mas a expectativa, claro, é de ter a estreia do Barreal ao longo do jogo. Boa, tá respondido aí, viu, Samora? Obrigado pela audiência de sempre, meu velho. Xará, ainda falando desse jogo contra o Tombense, vamos tentar projetar esse time da Raposa pro jogo de amanhã? Vamos, acho que não deve fugir muito das substituições que a gente já até destacou, né? Sem o Zé Ivaldo e o Marlon, como o Samuca acabou de dizer aí, expulsos nessa primeira partida contra o Tombense. O Larcamon deve escalar o Cruzeiro com o Cabral no gol, o William na direita, Neres, o João Marcelo e o Vidalba na parte defensiva pela esquerda, Romero, Lucas Silva e o Matheus Pereira, Matheus Vital aí pelo lado esquerdo, direito, enfim, naquela vaga pelo lado direito com o Arthur Gomes e o Dineno. Aí fica a expectativa com relação ao Dineno também, treinou normalmente essa semana, mas deve ser sim uma opção. Acho que a dúvida, se é que a gente pode chamar assim, acho que dúvida é a vaga do Vital mesmo, né? Não correspondeu ainda nos 2 jogos que fez. Eu não sei não, ele elogiou muito o Cifuentes, eu não surpreenderia, mas aí não tem informação, é só um palpite mesmo, porque eu ouvi da entrevista coletiva depois do empate na primeira partida. Eu também tenho essa dúvida. Eu acho que ficou mais que comprovado que ele não tá bem, né? A gente até falou essa semana que foi só aquele início lá, que ele fez parte daquele meio campo, que ajudou, blá, mas fora isso, não apresentou mais nada, né? Eu também acho que ali pode ser. E a gente não pode esquecer também do seguinte, à medida que for acontecendo o jogo, né? Se o Cruzeiro for fazendo gol, se for resolvendo a situação dele ali, é a chance que ele tem também de ver possibilidades já pensando na final. É a hora que ele vai estar com o time ali em jogo para poder ter uma ideia do que ele vai, né, fazer ali em termos de final. Se ele já tiver classificado, à medida do jogo, eu acho que a gente vai poder ver muita coisa. Bom, tem uma outra questão. Lelon, quer comentar sobre esse provável 11 inicial do Cruzeiro também? Desculpa, esqueci de te chamar. O Samuel falou aí, o Rafa, né? Os dois falaram sobre essa probabilidade baixíssima de mudanças radicais, apenas entrando substitutos daqueles que estão suspensos, né? Eu creio que talvez
do meio pra frente, assim, o Larcamón pudesse mudar, talvez tirar o próprio Vital, enfim, vamos aguardar, né? Show de bola. Tem uma outra questão que é a Copa Sul-Americana. Segunda-feira teremos o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Também. A Conmebol também, cada ano é um horário diferente, né? Daqui a pouco eles botam o sorteio meia-noite no horário de Brasília, né? Virado de um dia pro outro. É de acordo com a possibilidade dos apresentadores. Veremos quem serão os da segunda. É verdade. Vai ser você, Lélio, Gustavo? É você, Lélio. Não, né? Mestre de cerimônias. Eu não. Não é ele. Bom, o sorteio é marcado para 8h de segunda-feira. Ontem tivemos o Nacional do Uruguai passando pelo Always Ready nos pênaltis, né? Então, o Samuca, o Nacional foi para Libertadores, tá? Então vai ser o Always Ready na Sul-Americana. E na segunda-feira a gente vai poder conhecer os adversários do Cruzeiro. 4.000 metros, Samuel, tá de boa, cara. Total. Tem duas dessa, né? Tem o Nacional de Potosí e o Always Ready na cidade El Alto. É perto do aeroporto de La Paz, né? Só que o aeroporto acho que tá 3.600, aí você sobe mais 500 e chega no estádio do Always. Meu Deus. Então deu o Nacional do Uruguai. E a gente tem uma arte, né, Xará, pra mostrar todos os times classificados pra Sul-Americana 2024, né? Isso, quem nos acompanha na live já pode ver a arte. A arte é da Sul-Americana, né? É da Conmebol. E aí a gente tem divididos esses potes. Tinham 12 times, né? Classificados, garantidos já na fase de grupos. Deles, 6 brasileiros, entre eles, claro, o Cruzeiro e 6 argentinos. Mais 16 vieram da fase preliminar, por último garantiram essas vagas os 4 clubes eliminados da terceira fase da Copa Libertadores. Os times são divididos em 8 grupos com 4 times em cada grupo. E aí, a gente sabe que equipes do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase. Aí nesse pote 1 tem Boca Juniors, Atlético Paranaense, Internacional, Racing, Corinthians, Defesa e Justiça, Cruzeiro e Lanús. No pote 2, Fortaleza, Argentino Júnior, Independente Medellín, Delfim, União La Cacera, Danúbio, Metropolitanos e Coquimbo Unido. No pote 3, Universidade Católica. La Calera, né? Oi, desculpa, Samu. União La Calera. Isso. La Calera, exatamente. É porque eu separei, me perdoa. La Calera, União Você não La tá entendendo Calera. sua letra, Rafa, pode assumir. Você tá escrevendo em árabe, Rafael? Não. Esse time já jogou aqui em Belo Horizonte contra o Atlético. Foi mesmo, né? Foi, o time do cara que virou presidente lá da Federação Chilena e depois foi parar num tal de esquema de corrupção da FIFA aí. Enfim. Quem mais tá aí, ô Xará? E aí no pote 3, Universidade Católica, Universidade César Valerro, o Esportivo Luquenho, o Cuiabá, o Nacional Potosí, o Belgrano, o Racing e o Esportivo Almeriano. No pote 4, o Real Tomayapo, o Aliança, o Deportivo Carcilaço, o Raio Zuliano, o Bragantino Nacional, o Always Red e o Esportivo Trinidense. São os times dentro da Sul-Americana divididos nos potes 1, 2, 3 e 4. E aí o esquema da Libertadores serão 6 rodadas com partidas de ida e volta. Se classificam às oitavas de final, só os primeiros colocados da chave. Os 8 segundos colocados, eles participam de um playoff com os terceiros colocados da fase de grupo da Libertadores. É o que vai acontecer no sorteio da Sul-Americana na próxima segunda-feira. E como mudaram, né, os participantes da Sul-Americana. Isso que eu ia falar, Edmara. Pois é, impressionante. Você olha ali, Boca, Racing, Independente. Não, esse pote 1 aqui, olha gente. Aí. Boca Juniors, ex-campeão da Libertadores. Tradicionalíssimo. Atlético Paranaense, bida Sul-Americana. Internacional, bida Libertadores e tem uma Sul-Americana. O Racing, tradicionalíssimo, já ganhou a Libertadores. Já. Corinthians já ganhou Recopa e Libertadores. E o Mundial. Defesa e Justiça foi finalista de Sul-Americana recentemente, campeão. Cruzeiro não precisa nem falar, o Lanús é um time que não é o dos principais da Argentina, mas tá sempre aí, né? Finalista contra o Grêmio da Libertadores. Gente, tá assim, né? O nível subiu muito. Defesa ganhou a Recopa também em cima do Palmeiras. Foi nos pênaltis, né? Lá em Brasília. Bem lembrado.
Então, assim, tem mudou muito o nível time duro. completamente, né? Completamente, cara. Agora, o que pesa muito aí, igual o Samuel tá falando da altitude, mas eu acho que tem uma coisa que também a gente deve observar bem, que é a logística aí, né? Sim. Para alguns lugares deve ser uma viagem bem desgastante, então vamos ver como que vai ser o sorteio para o Cruzeiro na segunda-feira. Vão torcer pra eles sortearem logo, né? Porque eles começam a passar a história da vida do homem lá de 1822, antes que chegasse o futebol ao mundo. Aí depois tem a história do outro que veio de não sei da onde, pra aí chama aquele monte de gente que a gente nunca viu na vida, né? Mas é o fulano de não sei da onde, não sei o que, aquela politicada que a gente já sabe, não é verdade? Nossa e a gente tá assim, mas e como? Quem são? Como será? E não tem explicação. Faz o seguinte, torcedor, você tá marcado para as 8, lá às 9h30 você liga a televisão. Diga, Samuca. Não, o Lélio falou aí sobre distância, em linha reta. O meu amigo Stefano Marquezino, Stefano Poc, ele tinha me mandado ontem. O lugar mais longe, Vale do Par, na Venezuela, Casa do Raio Zuliano, 4.657 quilômetros. Depois, o Alianza, que é da Colômbia, joga em Maracaibo, 4.551. Depois tem Medellín, na Colômbia, do Independiente Medellín, 4.518. E depois Manta, no Equador, Casa do Delfim, 4.517 quilômetros. É chão, hein? Se contar literalmente milha voada pro cartão de crédito, então a galera vai estar gente, pessoal vai voar, vai poder ir pra Disney 3 vezes em dezembro. Só não vai antes da hora igual o Everaldo do América, viu, gente? Fica a dica, né? Porque senão você perde o emprego. Só quando tiver de férias, né? Pra fazer isso. Agora, aí que tá, né, gente? Por isso que logística ganha jogo. É por isso que as equipes que disputam, isso vale para a Sul-Americana e vale para a Libertadores. Faz toda a diferença. O que a gente chama de logística? Não é só chegar ao local, mas é o descanso do jogador, a alimentação do jogador, né? Até porque ele vai enfrentar várias situações, altitude, tempo bom, tempo ruim, não sei o que, parará. Então essa logística toda, né, que se faz com o nutricionista, né, com todo o pessoal que cuida do organismo mesmo do jogador e tudo mais, é primordial. Pode pegar todas as equipes que foram campeãs de Libertadores nos tempos modernos, vamos dizer, porque antigamente não tinha muito isso, né? Mas nos tempos modernos, como que a logística faz toda a diferença. Pode ter certeza disso. 6h09, estamos chegando na reta final desse primeiro tempo do Cabuloso. Aqui no programa, qual o seu detalhe final desse primeiro tempo, Xará? E aí falar um pouco do Tombense também, que um provável Tombense terá o Felipe no gol, Pedro Costa, Zé Vitor, Wesley e Emerson, Micael, Denner, Caio Silva e Rafael Barbosa, Igor Bahia, um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, e Felipe José, o time do técnico Raul Cabral, para amanhã, que enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. Show de bola. Samuca, mais algum detalhe por aí também, meu velho? Então, só na expectativa aí dessa lista, que deve mesmo ter a presença de Rafa Silva voltando a ficar à disposição aí, depois do clássico com o Atlético, ele acabou ficando fora fazendo esse trabalho e agora deve voltar, viu, Rafa? Show de bola, bom trabalho pra você e até segunda-feira aqui no programa, Samuel, um abraço. Valeu, um abraço, tamo junto.